Boa noite, seja bem-vindo ao Contexto Rio Claro, um programa de entrevistas que vai ao ar pela sua Rede Cidade Livre Comunicação Comunitária. Eu estou recebendo nesta noite o ex-candidato a prefeito pelo Partido Verde, Alcir Russo. Seja bem-vindo, Alcir. Pimentel, obrigado. Uma saudação aí aos nossos amigos telespectadores. Eu agradeço o espaço e a oportunidade de poder divulgar e confrontar aquilo que foi dito com aquilo que efetivamente está sendo feito. Pois é, Alcir, eu tenho realizado e vou realizar ao longo desse mês de aniversário da nossa querida São João Batista do Ribeirão Claro, algumas entrevistas e estou publicando alguns artigos, no qual eu também exponho o meu balanço desses 6 primeiros meses da administração do Teixeirinha Júnior. Teixeirinha Júnior porque assim, o Juninho falava uma coisa e o prefeito fala outra, então eu me dou o direito, já que ele não cumpra o que ele prometeu, eu também me dou o direito de não chamar ele pelo nome que ele usa para se autopromover. Então eu queria, primeiramente, que você fizesse, basicamente, uma avaliação desses 6 primeiros meses da nova administração de Rio Claro. Parece que as práticas continuam a mesma e, como eu digo, o problema na política, não só de Rio Claro, mas brasileira, é um problema cultural. O Pimentel, existe uma confederação de fatos, situações e muito burburinho sobre muitas coisas. Em relação à gestão, eu centraria fogo em 2 aspectos. Até porque, para mim, eu como indivíduo, ser pensante, me coloco no lugar do outro para tentar pelo menos pensar o que eu poderia fazer. Não descuido que o indivíduo, o homem, é o homem em suas circunstâncias. Eventualmente eu possa vir a errar por não conhecer as circunstâncias do administrador. No entanto, eu acredito que da atual gestão, 2 são os problemas. Primeiro problema para mim é o eixo financeiro da prefeitura. Como a gente tem que observar o eixo financeiro? O que faz as finanças da prefeitura? Ela propicia recurso para as outras áreas em que o município tem que agir. Então, o primeiro ponto é a falta de uma visão estratégica. Porque o prefeito precisa saber, de acordo com aquilo que ele pensa, de acordo com a estratégia, de acordo com o que foi proposto na campanha, o que ele vai poder... Pois é, deixa eu só fazer uma intervenção nesse negócio. Eu acho que ele devia saber, por isso que eu perguntava para todos vocês se vocês tinham coragem de ser candidato a prefeito. Porque assim, não precisava ter bola de cristal e nem precisava ter os dados reais na mão para saber que a situação financeira da prefeitura não era boa, porque inclusive a situação financeira, econômica financeira do país não é boa. Então, isso é uma crítica que eu faço inclusive para todos os candidatos a prefeito. Me parece que nenhum deles sabia muito bem qual era o projeto, quais eram, Mas, Pimentel, desculpa a intervenção. O eixo financeiro do município não é um problema da atual gestão. É um problema da própria formatação da nossa federação, em que o município fica com a maior carga de atribuição e o grosso da arrecadação dos recursos que permitem que o ente cumpra suas finalidades são direcionados para a União, para fazerem o que eles estão fazendo. Aí, quando a gente liga a televisão, a gente vê o que eles fazem com o dinheiro. Pois é. Esse é um problema coisas não só da gestão do fulano, do beltrano, do cicrano. A gente precisa parar de personalizar ou fulanizar a política. A gente precisa discutir instituições e como essas instituições estão operando. Eu acredito que, em relação às finanças, a primeira coisa é a gente saber como que está. Eu sempre disse, o período eleitoral acabou, mas eu vou continuar repetindo porque parece que não estão dando a devida atenção para essa situação de que a gente precisa refazer a nossa LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê a arrecadação e as despesas para os próximos 2 anos. Aliás, eu estou publicando no meu artigo de hoje que eu foco um pouco na questão da cultura, é o momento de se discutir a LDO e o PPA, porque vai ser o primeiro e único PPA da gestão dele. Então, se a LDO é importante porque determina o que vai acontecer no ano que vem, o PPA é feito para 5 anos, você sabe disso, certo? Então, se não tiver uma visão clara do conjunto, não vai fazer um bom PPA e daí vai ter problema para gastar dinheiro. Até se tiver dinheiro, não vai conseguir gastar. Mas, exatamente, principalmente nos recursos para investimento que visam cumprir as grandes finalidades da administração. A gente reclama muito de
política, mas a gente nunca precisou tanto de político como agora. Porque é o político, mas político mesmo, e não o gestor. É o político e não é o gestor. Quando a gente escolhe na urna, a gente escolhe o político, que é aquele que liga Estado e nação, povo e governo. O gestor administra ali o dia a dia. E o que eu estou vendo é que tem muita gente trabalhando no orçamento da prefeitura como quem trabalha no orçamento doméstico. Não existe uma visão estratégica. Quem traça essa visão estratégica é o político. Quando as nossas instituições querem gestão, técnica, o que elas fazem? Concurso e não eleição. Enfim, voltando... Menos, porque assim, quando eu fico imaginando que numa prefeitura como Rio Claro tem pelo menos 350 cargos de confiança, eu fico perguntando o que estão fazendo esses cargos de confiança, porque é muito cargo de confiança, mas vamos lá. Esse é um dos problemas, já que você trouxe, né? A gente tá, na verdade, todos os problemas que foram levantados, os principais, durante a campanha, que ele prometeu que ia resolver, até agora eu não vi nada, mas vamos lá. Eu vou deixar até os nossos amigos aí com uma pulga atrás da orelha. Um dia eu vou pedir para o Pimentel transmitir os bastidores do programa. Contexto. Já pensou, Pimentel? Pois é. Daí assim, você vai pedir para me transmitir e mudar de cidade, né? Com certeza. Ou quem estiver assim, participando. Bom, em relação a esse número... Não aqueles bastidores da Globo, né? Aqueles bastidores de verdade. A coisa pega fogo, hein? Em relação a isso daí, tem sido muito divulgado, foi mote de campanha, foi crítica, todo mundo aponta o dedo. Segundo se divulgou, eu acho que é uma coisa muito simples, porque a atual administração só basta trazer o número. Não vejo tanto problema em relação a isso daí. Se precisa contratar, justifica a necessidade. O presidente do sindicato, trouxe um número. Ele também fica um pouco vendido na situação, porque ele não tem o dado. Pois estima. Eu acho que o termo vendido é complicado, mas assim, ele fica um pouco refém da situação. Ao sabor das ondas. Não, assim. Ele fica um pouco refém da situação, porque a gente não tem uma clareza. Mas o sindicato, ele está ali dentro, ele tem, e o Tu é muito combativo. Então, esse número ele tem que ter, até porque quem nomeou o secretário de administração, sabidamente, foi o PTB. Sim. O Jean, que é um cara que eu gosto, é meu amigo, ele é sério, entendeu? Entende de administração pública. O Jean é do sindicato, é do PTB. Então, tem informação. Né? E segundo a informação que ele trouxe, a gente já tem, em 6 meses de administração, 6% a mais de servidor ocupando o cargo comissionado do que o Du em 8 anos, segundo essa informação. Esse é um fato... E fazendo um esforço grande para cumprir a cota, inclusive. No mínimo, curioso. O esforço para cumprir a cota da tal valorização do funcionalismo público está raspando para cumprir a cota. Esse é um fato, no mínimo, curioso, que eu acredito que possa ser explicado. Mas voltando ao eixo financeiro, a gente precisa saber quanto a gente tem de recurso, qual é a nossa dívida, para saber o que dá para fazer. Senão fica uma mistura do que eu queria fazer com o que eu não sei fazer. Pois é, e daí então vamos falar, já que a gente queria fazer uma coisa, prometeu uma coisa, qual que era o primeiro ato que o Juninho prometeu mesmo? Foi o Juninho que prometeu. O Juninho prometeu e o Teixeirinha não cumpriu. Então, o Juninho prometeu, qual que era o primeiro ato que o Juninho ia fazer? Naquela época ele não era a Teixeirinha, ele era o Juninho. Qual que era o primeiro ato que ele ia fazer na prefeitura mesmo? Salvo engano, era a famigerada taxa, que nem taxa taxa de iluminação, é isso? Encaminhar um projeto de lei extinguindo a cobrança da taxa de iluminação pública. Se é taxa ou não é taxa, é a graninha que nós temos que pagar para manter essa... Olha, Pimentel, eu disse sobre personalização da política. Eu acho que a gente precisa tomar outro cuidado. Não sacralizar a política e transformar proposta de governo em promessa. É o primeiro cuidado. Porque aí vai poder tudo. A gente pode transformar o bem no mal, eleger um personagem que vai ser o nosso herói. A proposta ela tem que seguir a realidade. Eu nunca disse que era possível revogar. O que o Alcir acha da contribuição? Não é taxa, é contribuição, são coisas distintas. E aí começa a possibilidade de resolver o problema desse tributo, saber a natureza jurídica dele. Eu nunca fui a favor de revogar isso daí. Pelo menos é impossível. Eu cansei de falar pro então Juninho que era impossível. E se a administração chegar e falar assim, olha, naquela época em que foi apresentada essa proposta, a gente arrecadava, esse dado eles têm, 14% a mais do que arrecada hoje. Então, diante desse quadro, é absolutamente impossível. Eu vou te dar um dado que eu levantei hoje sobre essa questão. É o seguinte,
Tem um vídeo gravado, né? Um vídeo de campanha, que eu estou publicando lá no meu artigo hoje junto, do Juninho, que ele dá o número de quanto foi arrecadado nos 6 primeiros meses do ano passado na tal famigerada contribuição, né, de iluminação pública. Ué, ele disse que ia ser o primeiro ato da administração dele, e nós já passamos 6 meses. Ele podia divulgar quanto que ele arrecadou. O primeiro argumento é o financeiro, porque, de fato, uma hora essa conta chega para as pessoas pagarem. E se a gente tiver, o Pimentel, clareza e responsabilidade em saber que esse não é o momento de fazer isso, pedir o apoio das pessoas, falar, olha, não dá. Financeiramente não dá. Você pode ter certeza que eu sou o primeiro a falar parabéns, não está sendo populista, está sendo uma pessoa responsável. A segunda impossibilidade é jurídica, porque muito embora possa vir a revogar, esse tributo vai ter que ser direcionado ou na criação de um outro tributo ou no aumento de algum outro tributo, tipo IPTU. Acontece que o IPTU tem uma inadimplência muito grande, o que não vai suprir o caixa dessa contribuição. Ou seja, vai sobrar no ISS-QN. Vai sobrar no ISS, a gente já tem um problema gravíssimo de falta de geração de emprego na nossa cidade, de novo nós vamos pagar 2 vezes a conta. Portanto, eu acho que é uma coisa que precisa ser bem pensada e se for revogado, vai ter que falar para onde vai jogar. O Alcir, eu acho que não vai ser revogado. Eu acho que, no máximo, a melhor saída para isso, e eu cansei de dizer isso, não só para ele, mas para todos vocês, e para quem me perguntou sobre o assunto, que, assim, o que eu via de equivocado nessa história é que me parecia que tinha uma gordura nessa história, né? Arrecadava mais do que precisava e depois acabava caindo no caixa da prefeitura e nós sabemos como que o caixa da prefeitura. Então dava para diminuir o valor. Justamente, certo? É isso que dava para fazer. Pimentel, porque uma administração ela precisa ser planejada, ela precisa ter controle e precisa ter avaliação. Você precisa saber quanto você ganha e quanto você gasta, senão vai ficar essa bagunça. Por que eu falei contribuição? Porque qual que é a ideia? Quanto custa o serviço de manutenção e expansão do município? R$1, quantas pessoas tem? 10 pessoas, é 10 centavos para cada um. Hoje a gente arrecada muito mais do que o serviço demandaria, justamente porque ela é usada para quê? Pagar funcionário, pagar fornecedor, esse tipo de coisa. Ela não cumpre a finalidade dela. Alcir, assim, você tocou num assunto que tem a ver com as finanças. Eu também concordo. E daí eu quero lembrar uma outra coisa, né? Eu fui pegar as entrevistas, eu fiz várias entrevistas com o Juninho, com todos vocês. Eu acho que eu fui democrático pra caramba, fui isento pra caramba no processo eleitoral, cutuquei com vara curta todos vocês, né? Coloquei os temas que eu achava mais urgente, mais... Tá? E as tais, a tal transparência e a história que ia fazer revisão de todos os contratos, que ia deixar claro para a população qual era a situação, né? Eu estou esperando até agora, você não está esperando também? Aliás, disse que ele era a favor de uma CPI do DAI. E agora veio uma cacetada que ele era contra também, certo? Na tarifa d'água, certo? Tem discurso dele lá falando, pedindo CPI, dizendo, certo? Cadê? Como eu disse no começo, Pimentel, talvez naquele momento, ocupando outro cargo, o indivíduo estivesse fazendo um exercício de abstração se tivesse no lugar do administrador. Mas acabou esquecendo as circunstâncias e hoje se encontra. Deixa eu falar uma coisa, implantar a CPI não é abstração de nada, é uma medida muito forte e muito clara. Eu quero os dados disso aqui porque você me dá. É isso aqui. Vamos pensar em relação a DAI, a tal PPP do DAI? Tá, vamos, mas assim, tenta dar uma resumida agora, porque o Afonso veio dizer que nós estamos nos 2 últimos minutos desse primeiro bloco. Depois nós temos o segundo bloco. Vamos lá, vamos certo? ver se eu consigo. Então dá uma... Fala assim, foi bacana, assim, ele está cumprindo as promessas dele. Vamos resumir. Tem alguma promessa que ele já cumpriu? Olha, Pimentel, eu tenho focado a atenção nas finanças e na Você é saúde. muito bonzinho, né, meu? Não, eu estou descobrindo porque a história do sabonete acaba em Rio Claro. Tudo bem, vamos embora. Eu procuro ser justo. Eu acho que em relação às finanças, a parte como gere as finanças não está legal e a parte como gere a saúde também não está legal. Precisa melhorar. Pois é, assim, eu tenho uma divergência com você. Eu acho que uma das áreas que eu estou vendo alguma melhoria, até porque tem um olhar diferente, é a área da saúde. Mas a gente já volta com o Alcir Russo, que foi candidato a prefeito de Rio Claro pelo Partido Verde e que, por incrível que pareça, é um ser político que acredita que política não se faz só na época das eleições. A gente já volta.
E aí, galera, quer saber de tudo que tá rolando no mundo da bike? Então se ligue no De Bike TV, programa que traz notícias e informações do mundo da bike toda semana pra você. Bike! Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo! 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! E nós estamos de volta para esse segundo e último bloco do programa Contexto Rio Claro, que vai ao ar pela sua rede Cidade Livre, Comunicação Comunitária. Eu quero registrar que esse programa também está sendo transmitido pela Rede Mundial de Computadores e caso você não consiga assisti-lo pela rede Cidade Livre, você pode depois acessá-lo no nosso canal do YouTube, que, se Deus quiser, o Afonso vai botar o GC aí para vocês ficarem sabendo o que é. Curta a nossa página no Facebook também. Alcir, eu sei que você também, você sempre foi dos candidatos, você era o sabonetinho. Tinha uns maiores sabonetes, apesar de você ser chamado de sabonete atualmente em Rio Claro, é complicado, sério. Tem umas coisas aí assim, lembra de longe assim, a questão da Lava Jato, mas deixa isso é outro assunto. E daí, Alcir? Tá certo a solução que deram aí para a Fundação Luiz Guimarães? Enfim, tá certo continuar adiando o debate do plano diretor, que, desculpa, é fundamental para... Pode querer falar para mim que não é fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade, mas né? Pode continuar fingindo que não existe estatuto da cidade, enfim. Né? Como é que resolve a situação da prefeitura? Por exemplo, eu gostaria muito de saber se já se tem uma solução para o problema do IPRC, que foi outro tema caliente, né? Aliás, eu queria, mais do que isso, eu queria saber se a dívida não está aumentando, certo? Como é que é? Olha, Pimentel, sobre todos esses problemas, vamos trazer aqui para a questão local. IPRC eu não sei. Como eu disse, eu centro fogo em... Mas você não pode pedir, você disse que parece que você é presidente de uma comissão de transparência, como que é o nome do negócio lá? Comissão de transparência, Comissão de Controle, Acompanhamento e Controle dos Gastos Públicos da OAB. E da OAB local. Certo. E vocês têm pedido a informação utilizando, mas estão sustentando a lei de direito à informação? Direito à informação. Porque assim, os vereadores ficam lá reclamando que ele não está respondendo também os requerimentos, que ele ficava bravo, né? O vereador tem poder, se ele se sentir... Não, mas isso é uma besteira, porque qualquer um tem que exigir lá e acabou, ele tem que cumprir a lei, acabou, Pimentel, pronto. eu fico irritado, com esse tema eu fico irritado. Eu sou daqueles que não espera muita virtude de ocupante de cargo público. Por quê? Porque a gente está na democracia. Isso daqui não é um governo platônico. Mas daí você devia fazer uma reflexão, porque você foi candidato a ocupar um cargo público. O que a gente precisa é de
instituição forte. O problema de corrupção no Brasil não é um problema só de caráter, é um problema de instituição que permite o desvio. É cultural, o sebastianismo é Tudo profundo isso daí. no Brasil. Mas a gente tem instituição e a gente precisa trabalhar com isso, com Nós essa temos, realidade. Nós temos. Temos. Que assim, um Ela país que pode tem não 38 partidos políticos, que assim, por exemplo, eu fico pensando, todo mundo comemora apoio do P não sei o quê, P não sei o quê. Pô, eu fui ver na Justiça Eleitoral, a maioria dos partidos de Rio Claro tem comissão provisória e tem 10 filiados, 15 filiados, 30 filiados. Isso é partido político, meu? Não, eu acho que esse é um tema que a gente precisa colocar. Cuidado aí, essa é uma posição minha, né? Cuidado com essas pessoas que personalizam o debate, elegendo herói, elegendo vilão, colocando algumas medidas. Eu vi o tal... Meninos bonitinhos, que nem você, vi assim. o tal... Mas eu trago proposta, eu tento trazer... Eu quis sacanear, você entendeu. Eu tento estudar um tema e apresentar uma proposta. Não trago promessa para ninguém, não vendo ilusão e não vendo fumaça. E eu não acredito que exista herói e que exista bandido. A gente precisa fortalecer a instituição. Hoje eu vi o tal do MBL com a seguinte medida: a gente vai propor e pressionar para que o Congresso acabe com o regime semiaberto. Como se isso fosse o problema da criminalidade do Brasil. A questão de um tipo de regime de cumprimento de pena, sendo que 70% dos presos, olha o dado, 70% dos presos já deviam estão estar na rua, presos provisoriamente e praticamente cumprem regime fechado. Então, cuidado com esse tipo de bobagem que andam divulgando. Cuidado com coisas do tipo, eu vou fazer isso, Dória. Então, mas sabe o que acontece? No Brasil, né? O Brasil é um país de mentirinha, onde tem políticos de mentirinha. E, claro, é a terra do Teixeirinha, que é um político de mentirinha, ou das mentirinhas. Desculpa, é o que eu acho. Eu estou realmente assim, indignado com um monte de informação que eu tenho levantado. Né? E daí eu discordo de você, o problema é cultural. As pessoas têm que parar de achar que cultura é arte. Não é arte, cultura é outra coisa. E o problema é cultural, porque não é só os políticos que criam esse problema. É a população. Por que a população continua indo lá na Câmara? Ai, querido vereador, quebra o meu galinho. Não existe isso, isso não é republicano. Eu vou fazer uma pergunta para você. Desculpa, eu tô... Você tem razão. Sua indignação, ela ecoa nas pessoas. Pois é. E não é fascista. Não é uma indignação fascista. Não é eu tô com o saco cheio de fascista aí por aí. Não é arbitrária. Ela não busca explorar instinto primitivo das pessoas de ódio, rancor. Eu vi o Dória esses dias falando, o nosso inimigo... A função de líder não é essa. O líder concilia. A gente vive um momento tão grave. O que ele consegue é dividir mais a sociedade e daí é mais problema. Pimentel, onde começa a corrupção? Eu estou convencido que a corrupção começa quando o ser humano nasce, porque a corrupção não nasceu com o PT, né? Seguramente não foi o Lula que criou a corrupção política. Se agravou muito no Brasil a partir do momento que as câmaras municipais começaram a remunerar vereadores. E daí, vereador virou profissão, virou carreira, e daí o cara quer ser vereador, depois ele quer ser prefeito, depois quer ser deputado, e ele deixou e os partidos deixaram de existir. O Lula cometeu um erro muito grave, né? Ele colaborou muito com a fragmentação partidária do país, né? Para tirar um pouco a força do PMDB. Agora o PMDB é o seguinte, não tem jeito, tá aí, ó, quem está no poder? Eu vou falar para você a opinião do Alcir. Tá lá, todos os lavajateiros estão lá, inclusive o daqui. Vou falar para você a opinião do Alcir, que foi candidato. Corrupção política, para mim, isso é uma visão minha, começa no eleitor. A hora que ele pede dentadura, saco de cimento, dinheiro. Como que a gente preserva... Furar a fila Exatamente. É o tal do que a gente chama aí nas ciências políticas do voto útil. Eu só voto na medida em que esse voto me traga uma utilidade na minha vida, uma utilidade prática na minha vida. Mas sabe por que o povo começou a ficar desse jeito? Porque vereador... colocou a grana na jogada. Não, o vereador utilizou esse expediente, abriu a porta pro negócio, você está entendendo? Como que a gente blinda? Porque o prefeito não dá para ele fazer fisiologismo com todo mundo. É justamente por isso que não adianta personalizar. Você tem 19 lá atendendo, né? É por isso que não adianta a gente personalizar o debate político. Porque todo mundo que está lá chegou assim, ou não?
E se eu não acho que chegou ainda existem assim, exceções. Eu acho que ainda existem eu também exceções. acho que existe exceção. Porque o meu voto para eleição foi um voto ideológico, não tinha dinheiro. Eu posso garantir para você que o voto do PSOL também foi, porque não tinha dinheiro na jogada. Dos outros, agora, eu se não é sei. é uma outra indignação minha. O PSOL também sumiu do mapa. Não sei lá onde foi parar o PSOL. Do meu, eu posso falar. O meu voto foi um voto ideológico. Existe o voto ideológico, mas ele é quanto? Eu tive 4,2% do eleitorado. 10%? É uma vitória. É uma vitória, fui sozinho. Eu tenho recebido muita procura de outros partidos e deputados, justamente por isso. Graças a Deus, pelo que está se encaminhando, pelo menos essa coisa de coligação, vai ter que terminar. Então isso vai dar um freio de arrumação. Mas eu acho que ele é um ponto, é uma consequência do nosso sistema eleitoral. Então, Pimentel, o voto ideológico, ele existe, é claro que ele existe. Só que a hora que o cara chega lá, nesse sistema, o que acontece? Para ele poder fazer alguma coisa, ele tem que falar amém para o outro que foi eleito de outra forma. Ele tem que falar amém para o cara que está investigado na Lava Jato. São quantos? O tal do Joesley falou que financiou quantos políticos? 2.000. Como a gente blinda? Só o Joesley, 2.000. Como a gente blinda o nosso sistema político, a nossa esfera de representatividade, o grande ganho da nação, que é poder ir lá escolher alguém para nos representar. Não é um ganho do Estado, não é um ganho do nosso regime político, é um ganho da nação. Como que a gente blinda diante das isso distorções que existem, do problema tem econômico, medida para tomar para caramba. Do poder econômico. Porque, por isso que eu também... Bom, primeiro tem que ser distrital. O voto tem que ser distrital, porque Concordo. você tem que conhecer o cara onde você está votando. Aí você começou a discutir um problema institucional. O modelo que a gente escolheu para escolher representante é um modelo caro que gera corrupção. Não foi a gente que escolheu, é isso que é o problema. Não foi a gente que escolheu, não. Não, ó, a intervenção, assim, as pessoas acham que é a teoria da conspiração, mas nós estamos vivendo hoje o que a América Latina e vários países da América Latina vivem há décadas. O que nós estamos passando no Brasil, não adianta nego falar para mim, não é, porque assim, eu trabalho, por exemplo, numa revista internacional que eu tenho acesso à informação, assim, muito, assim, idônea. Então, os americanos, eles estão desesperados querendo um quintal de volta, porque eles já perderam a hegemonia mundial. A China já chega para lá, o Putin é muito mais político que todos os políticos americanos, né? A Europa está decadente, o Império está decadente. E é gelado, então, eles estão né? se segurando, entendeu? Então, assim, você falou do MBL, procure direitinho para você ver quem que está por trás do MBL. Claro, agora... Né? O duro é que tem gente em Rio Claro que era do PCdoB e agora é do MBL. É uma coerência, né, Carol? É com você mesmo o negócio. Pimentel, o Alcir, eu não tenho nada contra ninguém. Eu estou relatando um fato. Pois é, eu também não tenho. O pessoal não tem. Agora, quando a pessoa é pública e se coloca publicamente, ela tem que aguentar o tranco, entendeu? É por isso que eu acho que toda ela tem que ter coerência. toda discussão, é por isso que eu falei que a gente nunca precisou tanto de um líder, por isso que toda discussão tem que debater instituição e não pessoa. Ah, o Lula é ladrão, o Lula é o herói, o Dória é a nova política, o Alckmin, o fulano, esquece. Vamos debater instituição. Porque todo mundo que chegar lá vai chegar com um problema. O secretário municipal de cultura do Dória, o André Strume, naquela época ele já era chamado Strume, quando eu conheci ele. Como eu conheço, você ia falar assim, você ia dar tanta risada dessa história de nova política. Não existe nada mais velho no Brasil do que o Dória. Mas o movimento que defende o Dória para presidente e vice o ACM Neto, o último representante do carlismo, você acha que é novo? Pois é. E eu vou falar para você novo, que ele é mais Pimentel. moderninho do que o Dória. Pimentel, novo. Na Bahia, a modernidade chega por conta da Tropicália, meu irmão. Ser novo não é ser uma cara nova, é ter uma prática nova. Pois é. Assim, a renovação, isso é a imagem que o TT Catalão me brindou para o meu artigo de hoje. A renovação política não é uma faxininha de maus políticos. E não é muito adianta mais a do gente que pegar isso, né? um slogan que está mais para o marketing e jogar como se fosse a solução de todos os problemas e se utilizar daquilo, porque ele acende instintos da população. A população está indignada, o que ela quer? Prender todo mundo, não quer pagar imposto, quer ir para a rua, quer quebrar tudo. Aliás, falando em prender todo mundo, né? Em qualquer país do mundo que o tal de Moro, o herói, está fazendo em Curitiba, ele já tinha se defenestrado há muito tempo, que chama tortura. Eu vou te dar um outro exemplo para não ficar distrito a um movimento.
é o momento da gente pensar também como a gente quer administrar a nossa justiça e repensar o Poder Judiciário. É absolutamente incoerente eu vim aqui pregar espírito republicano, como aqueles procuradores e deixar o Gilmar Mendes ser o presidente do TSE. Não, ele não precisa chegar tanto e ganhar 3 vezes o teto. Pois é. É mais uma casta do Estado que se dá privilégio. Você está falando do que eles ganham legalmente, porque é ele fora que dá o que rola por privilégio. trás, né? Não, eu estou falando legalmente, que é o que eu sei. E eu não estou falando nada. Não falei de nomes, eu falei que eu sei que rola. Nenhuma novidade. Entrem no site dos tribunais e procurem a folha de rendimento dos magistrados. Você não acha nenhum que ganhe menos, só se estiver afastado. Por estar machucado, estar com motivo de doença, estar, sei lá, gravidez. Não tem nenhum que ganha menos de 60 mil reais. Que coisa bacana também. É republicano isso? O republicanismo do Daniel, né, o nome dele, do menininho lá, do chefe, é imenso, assim. Ele é funcionário público com dedicação exclusiva. Eu queria saber quando ele acha tempo para ganhar 40 pau por cada palestra que ele vai fazer para falar que ele é muito gostoso. Agora não, eu só vou ter que falar uma coisa. Eu nem estou discutindo o conteúdo dele, eu estou discutindo que até ali ele está autorizado e tal. O problema é quando o Estado escolhe uma casta para se dar privilégio. Isso não é republicano. Pois é. E nós temos várias castas. Alcir, o papo tá bom pra caramba. Desculpa, eu tô mais indignado que você, né? E eu não fui candidato, né? Mas prometo que na próxima eu serei. Certo? Espero que seja pelo Partido Verde. Eu já decidi o seguinte, que, né, pelo menos uma vez eu tenho que experimentar essa besteira que é ser candidato. Né? Eu sempre tive por trás. Mas você sabe que continua do mesmo jeito o programa. Os caras que vêm aqui, famoso ou não famoso, tem os 2 últimos minutos de fama. Tá? Então agora, seus 2 últimos minutos de fama, você conversa com os seus eleitores para prestar conta para eles e já pode até avisar se você vai ser candidato, não vai, convidar para se filiar no partido. Ou seja, eu estou muito feliz de ver que existem algumas pessoas, e daí são pessoas que acreditam que política não é para ser feita só no período eleitoral. O preocupante é que isso não acontece na nossa Câmara Municipal, mas tem os 2 últimos minutos de fama, né? E já estou te deixando o convite para você ser você vai ser frequente aqui, até porque, né? O que tem de nego fugindo de mim agora? Antes queria dar entrevista, agora o nego foge de mim para não dar entrevista. Então, quem quer dar, vem. Seus 2 últimos minutos de fama. Obrigado, Pimentel, eu agradeço. Sou testemunha e vivi a história de que você abriu espaço para todos. Eu fui democrático, eu tenho certeza disso. Continua abrindo e está sempre disponível. Claro, tem o seu jeito, tem a sua forma de pensar e sempre foi muito transparente. E defendo as minhas posições. E defende, eu acho que está certo, é a sua função. Esse negócio que apresentador, jornalista não tem posição é uma besteira. Outra coisa, trago a informação aqui de bastidor que a gente estava conversando ali. A gente faz a política, a gente não, mas as pessoas só veem a política no momento eleitoral justamente pela falência dos partidos. Eu sou filiado num partido, componho a direção de um partido político e digo, precisa repensar, está falido do jeito que está, não adianta eu vir aqui enfeitar a noiva para as pessoas. Eu prefiro tirar a roupa delas. Eu sou safado pra caramba. Tá certo, mas não é melhor tirar a roupa da noiva do que enfeitar ela? Fica tanto tempo para tirar, depois vai lá e põe, né? Pois não, eu também sou não gosto muito de perder muito tempo. Não, eu sou rapidinho na história. E porque a gente não tem vida orgânica partidária, foi uma conversa que a gente teve ali. Eu acho que você tem razão. Eu agradeço as pessoas que estão acompanhando. Eu só gostaria, vou ser cansativo, mas cuidado com essas pessoas que personalizam os debates e sacralizam. Não existe herói, não existe vilão. Corrupção não é só um problema de caráter, é um problema de instituição. E observem aquelas pessoas que buscam trazer uma solução institucional para um problema que é de todos. Pois é. Alcir, eu quero agradecer muito a tua presença aqui no Contexto Rio Claro. Quando eu falei que tem gente fugindo de mim, não é brincadeira, é verdade. Por exemplo, o Teixeirinha, desde que virou prefeito, não me deu mais entrevista. Desde que tomou posse. Mas Não, está sempre com o problema da agenda. E eu não vou ficar pedindo para o prefeito vir dar entrevista para mim. O interesse é dele. Ele está vendo o que eu estou falando. Se ele quiser esclarecer, está aberto, o Teixeirinha. Está aberto aqui. Continua do mesmo jeito. Eu não briguei com você, eu não perdi amizade, não dei o dedinho. Se você fez isso, o problema é teu. Está faltando me comunicar disso. Então eu quero agradecer você, mas eu quero
agradecer especialmente a todos vocês que assim, tiveram a paciência de compartilhar essa minha indignação, né? Eu acho que os caminhos de Rio Claro, como diria também o TT Cartalão, não está tudo bem, né? E convidar vocês para continuar prestigiando o Contexto Rio Claro, que vai ao ar pela sua Rede Cidade Livre, Comunicação Comunitária e também pela Rede Mundial de Computadores. Uma boa noite e até a próxima entrevista.